Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje é o título Paulo em algemas. Essas algemas, irmãos, hoje nós conhecemos como alguém usando uma pulseira eletrônica ou uma, uma espécie de algema que era considerado e é considerado de fato como monitoramento. Ou seja, alguém monitora aquela pessoa por aquilo que ela usa essas algemas ou essa pulseira eletrônica. Através dessa pulseira, os responsáveis de segurança conseguem tomar conhecimento de onde a pessoa está. Mas no tocante a Paulo, o que ele estava usando ali até então? Não era uma pulseira eletrônica. Na verdade, eram pulseiras pessoais. Paulo era acorrentado, irmãos, junto aos soldados. E aqui, um personagem chamado Inácio, que ele viveu em Antioquia, foi um líder cristão do segundo século. A lição traz uma informação sobre ele interessante que diz assim, olha, ele descreve os soldados como feras selvagens, que só pioram quando são bem tratados. Essas feras eram os soldados que estavam ali. Você imagina como é que deveria ser doloroso aquela situação, onde o soldado arrastava a pessoa para um lado, levava para o outro, e a pessoa estava todo o tempo sendo monitorado. Imagina como a pessoa poderia fazer suas necessidades. Imagina o constrangimento que era aquilo. Paulo passou por situações que ele descreveu com vários detalhes em relação a isso. Olha o que ele fala aqui na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 3 a 12. Na tradução NVT diz assim: Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados. Enfrentamos multidões furiosas. Trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo, que vive em nós, e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus que opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a esquerda para se defender. Olha o que aquele Paulo fala aqui, multidões furiosas. E o que me chama a atenção é que esse tipo de testemunho era que contagiava. Irmãos, Paulo ficou preso numa guarda pretoriana, que de acordo aqui com os estudiosos, inclusive até a própria lição escreveu na lição de ontem, que ela envolvia 14 mil soldados. Esses soldados todos tomaram conhecimento da causa pela qual Paulo foi preso. E eles sabiam, tomaram conhecimento de que aquela prisão tinha sido por conta do evangelho, por amor da causa de Deus. E Paulo estava em situação bem adversa. Aí nós observamos o seguinte: às vezes, por pequenas coisas, pequenas provas que passamos, já reclamamos de Deus, já ficamos duvidando de sua presença, do seu cuidado, da sua direção, como se Deus estivesse reprovando aquela situação. Jó também foi tentado a pensar a mesma coisa. Olha quem Jó era e olha o que ele passou. Dos animais que Jó tinha, irmãos, os que foram de fato destruídos, que foram mortos, os primeiros foram as suas ovelhas. E as ovelhas, a gente poderia pensar da seguinte forma: se as ovelhas eram os animais que Jó oferecia em sacrifício para todos os dias cultuar a Deus e pedir a Deus misericórdia pelos seus filhos, e se eles foram mortos, ele poderia ser tentado a pensar que Deus, na verdade, não estava aceitando o seu sacrifício. A sua oferta estava sendo defeituosa. Paulo poderia pensar a mesma coisa. Eu estou aqui no trabalho em prol da causa de Deus. E como é que agora me vem todas essas coisas? Será que Deus está me castigando por ter perseguido os cristãos na época que eu não era convertido? Será que Deus está agora indo de contra ao meu trabalho, uma vez que estou me dedicando por completo? Ele poderia pensar isso. Mas sabe, irmãos, a alegria de Cristo era a força de Paulo. Como bem disse Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo não se desmotivava por mais difícil que fossem as suas circunstâncias. O que ele entende, o que ele deixou claro aqui é: em meio às circunstâncias que eu estou passando, o meu foco não será manchado. O meu propósito que eu quero construir não será obliterado, ou seja, ele não sofrerá alteração. Paulo estava disposto a sofrer qualquer coisa pela causa de Cristo. E o texto aqui fala que ele sofreu com alegria e pelo poder de Deus. Olha o que fala aqui no capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios e no verso 6. Mostramos quem somos por nossa natureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo, que vive em nós, e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Ou seja,
Ele tinha a convicção de que tudo que ele estava passando tinha não só uma intermediação divina, permitindo com que ele fosse ali provado, mas que ele não fraquejasse em seus propósitos. Eu peço a você, irmãos, em nome de Cristo, quando você estiver sendo aprisionado por alguma situação, nunca se esqueça que Deus não lhe desamparou. Nunca se esqueça que Deus está presente com você, porque as promessas de Deus em sua palavra é para nos dar força em relação a isso. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. O próprio Isaías descreveu: não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E ele fala: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Então, na angústia, Deus se faz presente para mostrar que, embora passarmos por dificuldades, Ele não nos abandonou, mas a sua presença se torna constante em nossa vida. Lembre-se da promessa do Provérbios, 15 e 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Paulo sofreu externamente, mas interiormente estava determinado a permanecer firme, ainda que caísse nos céus. Que eu e você sejamos assim também. Observamos a fé dos nossos pais, que nos inspire os nossos ideais para a causa de Deus. E assim nele sejamos mais que vencedores. Vamos orar? Maravilhoso Deus e excelso Pai, pedimos a Ti, Senhor, nos dá força em meio às tribulações. Sofremos aqui neste mundo, passamos por dificuldades e problemas, mas sabemos que este mundo está prestes a perecer. E a Tua palavra nos conforta quando diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor vencerá o mundo, e nós contigo venceremos também. Dá-nos, ó Pai, esta importância, nos ajuda a entregar-nos a Ti a cada dia, e que o nosso testemunho tenha um aroma suave de cheiro de vida para a vida, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia de segunda-feira e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.